Fala galera, sejam todos bem-vindos a essa transmissão. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, tá? Dando início a esse ano de 2020 com o pé direito, a todo vapor, tá? Nessa aula nós iremos resolver várias questões de raciocínio lógico que caíram aí em provas bem recentes, agora no final do ano de 2019. São questões que acabaram de sair do forno, tá? E nós iremos exercitar, praticar e revisar pontos importantíssimos, ou seja, de assuntos importantíssimos do raciocínio lógico que vão te ajudar aí nessa sua caminhada, tá? Mas antes de darmos início à aula, eu gostaria de me apresentar para os que não me conhecem, tá? Eu sou o professor Fernando Sanches, sou professor aqui do SERJ já há alguns anos e ministro as disciplinas de raciocínio lógico, matemática e estatística. E queria dizer, gente, que é um orgulho para mim fazer parte dessa equipe. Uma equipe que já ajudou e ajuda tantos alunos a conquistar os seus objetivos, os seus sonhos. E se você está aqui me assistindo, eu tenho certeza que muito provavelmente, né, o seu sonho seja passar no concurso. Você quer passar no concurso, quer ser aprovado, quer ser nomeado, não é verdade? Ter sua estabilidade. E eu queria que você tomasse posse dessa palavra que eu vou falar, tá bom? Se você ainda não atingiu seu objetivo, saiba que o ano de 2020 é o seu ano. Tomou posse dessa palavra? Permita que nós aqui do SERES, permita que a gente acompanhe você nessa trajetória e só largue a sua mão no dia que você estiver assinando o termo de posse. Combinado assim, gente? Beleza? A gente já fez isso com tantos alunos e a gente quer fazer isso com você também. Quer ajudar você nessa caminhada até você conseguir sua aprovação. Beleza? Então, olha só. Veja, como eu disse para vocês, na aula de hoje vai ser uma aula de resolução de questões. No final de 2019, tivemos concursos importantíssimos, já a exemplo do Ministério Público do Rio de Janeiro, e que, bom, nessa prova, por exemplo, caíram várias questões de raciocínio lógico, e é como eu sempre digo, gente, lógica é uma disciplina que não é? E sempre vai ser um diferencial na vida do concurseiro. Então, se você sabe raciocínio lógico, se você treina essa disciplina, eu tenho certeza que você já parte na frente de muitos candidatos, tá certo, gente? Aquele aluno que domina bem essa matéria, ele sabe, mesmo que ele não diga, que ele já está na frente de muita gente, porque, historicamente falando, é uma disciplina que causa dor de cabeça para muitos concurseiros. Mas se a gente tem um processo aí de aprendizagem responsável, com treino, com dedicação, tanto por parte do professor orientando, quanto por parte do aluno, eu não tenho a menor dúvida que você chega na hora da prova com capacidade de gabaritar, de acertar todas as questões. Tá bom? Então já a aula vai ser bem dinâmica, vai ser muito bacana e eu já queria chamar você para a tela. Vamos embora? Vamos lá, vamos embora para a tela, vamos resolver várias questões na aula de hoje, dos diversos temas, tá certo, gente? Então, vamos lá para primeira questão, tá certo? Olha aí, Ministério Público MP do Rio de Janeiro. Essa questão, tá? Ela diz o seguinte, preste atenção, tá? Considere a sentença. Aí ele dá a seguinte sentença. Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema. Certo? Aí ele diz, a negação, ele está perguntando, a negação lógica dessa sentença é... Perceba, gente, que nós estamos diante de uma questão de lógica proposicional. A gente está diante de uma questão que trabalha aí com as proposições lógicas, não é verdade? Por sinal, nós estamos diante de uma proposição composta. Perceba que essa proposição, ela é uma proposição composta porque eu percebo a presença de um conectivo lógico. Por sinal, que conectivo lógico é esse? É o condicional, o famoso se, então. Concorda comigo? Então, essa questão, ela está explorando, ela quer da gente a negação de um condicional. E aí, gente, é o que eu sempre digo para os alunos, né? Quando a gente fala em raciocínio lógico, especificamente da parte de proposições lógicas, da lógica proposicional,
eu posso, e só relembrando para vocês, a gente pode, por questões didáticas, separar o raciocínio lógico em dois grandes grupos. Uma parte da lógica que envolve uma teoria que a gente precisa aprender os conceitos para aplicar e acertar as questões. E a outra parte da lógica, que eu costumo chamar de probleminhas de lógica, onde que a gente estuda assuntos que não possuem uma teoria formal, ok? Então, basicamente, não existe uma teoria formal, mas aí, quando a gente vai estudar aqui, por exemplo, né, quando você faz um curso de raciocínio lógico, quando você está estudando para concurso, o professor vai te orientar, por mais que sejam assuntos que não têm teoria, mas os professores, eles te orientam, eles te auxiliam nas técnicas de resolução das questões de cada um desses assuntos. Mas quando a gente fala na parte da lógica que tem teoria, que é a parte da lógica proposicional, lógica das proposições, para a gente ganhar o ponto, para a gente acertar as questões, a gente precisa aprender os conceitos. A gente precisa aprender as regras, por exemplo, de negação, as regras de equivalência, a gente precisa saber operar com os conectivos lógicos, não é verdade? Então aqui eu preciso saber como é que a gente faz, como é que a gente efetua a negação de um condicional. A gente precisa lembrar dessa regrinha. Então vamos lá para a tela para eu relembrar com vocês. E aí eu queria trazer para vocês nessa questão, tá? Aproveitar e relembrar como é que a gente realiza a negação de um condicional e de uma conjunção e de uma disjunção inclusiva, ou seja, a negação do se então e as negações do e do ou. Vamos relembrar desses pontos teóricos, porque nós iremos precisar utilizar nessa questão. Então, revisando, tá? Queria revisar com vocês o seguinte. Veja, a negação de um condicional, a negação de se P, então Q, a gente realiza da seguinte forma. A gente copia a primeira parte, P, e coloca uma conjunção, nega a segunda. Então, veja que a negação de um condicional, você mantém a primeira parte, copia a primeira. Aqui é P, você copia a primeira P, vai colocar agora uma conjunção e vai negar a segunda parte. Qual é a negação de quê? Não que, certo? Para a gente gravar a negação do condicional, isso no curso de teoria eu explico o porquê disso, tá? Aqui a gente precisa ser prático e objetivo, tá certo? Mas aí a gente grava assim, ó. Na negação do se então, a gente copia a primeira, vou botar até de outra cor, e olha o conectivo lógico que vai aparecer, e nega a segunda. Nega a segunda. Essa é a regrinha, ok? Da negação do condicional, beleza? Mas eu queria aproveitar também para relembrar a negação do i, que é a conjunção, e a negação do ou, da disjunção inclusiva. Essas negações são conhecidas como as leis de Morgan, tá bom? E como é que a gente efetua a negação do i e do ou? Tá? Veja, a negação do i e do ou, o que a gente vai precisar fazer é trocar tudo. A gente troca tudo. Como assim? Veja, eu quero negar P e Q. Então, a negação de P e Q, como é que a gente faz? Veja, perceba, deixa eu voltar aqui para você ir acompanhando. Perceba que eu tenho aqui P, o que era P vira não P. Perceba que aqui eu tenho um I, o que era I vira OU. E perceba que aqui eu tenho um Q, e aí o que era Q vira não Q. É assim que a gente efetua a negação de um I, é assim que a gente efetua a negação da conjunção. Ah, Sanches, entendi. Peraí, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Veja, aqui embaixo, qual é a negação de P ou Q? A negação de P ou Q, o que é que a gente faz? A gente troca tudo. O que era P vai virar não P. Troca tudo. O que era OU vira I. E o que era Q vira não Q. Ok? Então, para a gente gravar as negações do I e do OU, a gente vai gravar essa expressãozinha, troca tudo. Troca tudo, ok? Deixa eu organizar aqui. Troca tudo. Tranquilidade, minha gente. Beleza? Então, veja, como assim troca tudo? Venha cá para eu treinar isso com você um minutinho. Olha só. Se eu digo assim, por exemplo, veja.
2 é par e 3 é ímpar. Do outro lado, repita para mim, tá? 2 é par e 3 é ímpar. Se eu pedir a negação dessa proposição, a negação de 2 é par e 3 é ímpar, a negação do i a gente sabe que troca tudo. O que significa trocar tudo? Negam-se as proposições, o que era i vira ou, o que era ou vira i, não é assim? Nesse caso, eu quero a negação de 2 é par e 3 é ímpar. A negação, então, dessa proposição composta vai ser, troca tudo, 2 não é par ou 3 não é ímpar. Só isso. Veja, qual seria a negação de gato mia ou porco não fala? Preste atenção. Qual é a negação de gato mia ou porco não fala? Opa, a negação de um ou, eu vou trocar tudo. Negam-se as proposições, nesse caso, o que era ou vira i. Então, de novo, qual é a negação de gato mia ou porco não fala? Gato não mia e porco fala. A gente troca tudo. Tranquilidade? E aí, para fechar e a gente resolver a questão, qual seria a negação agora do condicional, do se então? Por exemplo, se gato mia, então porco fala. Imaginem que eu queira a negação dessa proposição. Se gato mia, então porco fala. Pergunto, a negação desse se então, eu vou trocar tudo? Não. A regra do troca tudo é na negação do i do ou. Quando eu tenho se gato mia, então porco fala, eu tenho um condicional. Se eu quero negar um condicional, como é que eu faço? Eu copio a primeira parte, coloco o conectivo i e depois eu nego a segunda parte. Veja que quando eu nego um condicional, o se então deixa de existir. Porque agora é como se no lugar do se então eu colocasse um conectivo i. Então, qual é a negação de se gato mia, então porco fala? Copia a primeira parte, gato mia, e nega a segunda, porco não fala. Então, a negação de se gato mia, então porco fala é gato mia e porco não fala. Ok? De boa na lagoa? Então, vamos lá para a tela, vamos embora para a gente, agora sim, resolver essa questão, tá? Observe bem direitinho, tá certo, gente? Veja, ele tá aí o condicional, eu já marquei em verde. Ele quer que a gente negue esse condicional. Então, observe em azul, essa é a primeira parte do condicional. Observe, por exemplo, em rosa, essa é a segunda parte do condicional. E o que é que a regra manda a gente fazer? Copia a primeira parte. Vamos copiar a primeira parte? A primeira parte é não estou cansado. Vamos lá. Não estou cansado. Copia a primeira parte e, vamos botar o i. E vai negar a segunda. Aí, eis o detalhe. Eu preciso negar essa segunda parte. Agora, veja que a segunda parte do condicional, ou seja, o consequente do condicional, ele é formado por uma disjunção, por um ou. E aí, a regra da negação do condicional diz, copia a primeira, a gente já copiou, e vai negar a segunda. Eu preciso negar essa segunda parte do condicional. Vamos ler essa segunda parte do condicional? Vejo televisão ou vou ao cinema. Ora, minha gente, eu vou precisar negar vejo televisão ou vou ao cinema. Eita, é a negação de um ou. E quando eu nego um ou, a gente troca tudo. Negam-se as proposições, nesse caso, o que era ou vira i. Então, vamos lá. Não vejo, troca tudo. Não vejo televisão. O que era ou vira i. Estou usando a regra. Troquei aí esse conectivo. E qual é a negação de vou ao cinema? Não. Vou ao cinema. Terminou. Então, qual das alternativas expressa corretamente a negação desse condicional? Veja que é a letra D, né, gente? Ó, não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema. Tá? Muita gente acha que a negação do sim, então, não é? A gente, por exemplo, é um erro muito comum, tá, gente, de vários alunos fazer assim. Por exemplo,
Imagine o seguinte condicional. Se 2 é par, então 3 é ímpar. Qual seria a negação desse condicional? 2 é par e 3 não é ímpar. Nas provas de concurso, ele coloca um condicional desse tipo. Se 2 é par, então 3 é ímpar. E coloca como opção de resposta o seguinte condicional, ou seja, como uma opção de resposta da negação desse condicional dado. Se 2 não é par, então 3 não é ímpar. Entende? Ele diz assim, se 2 é par, então 3 é ímpar. Qual é a negação? Aí logo na letra A ele bota, se 2 não é par, então 3 não é ímpar. Entende? E a gente nunca nega um condicional com outro condicional. Então aquele aluno que já é experiente, quando olha para essa questão, ele já de cara elimina a letra A, a letra B e a letra C. Por quê? Porque a negação de um condicional nunca é feito com outro condicional. Ok, gente? De boa na lagoa? Vamos continuar, então. A questão de número agora 2. Vamos lá comigo? Beleza? Vamos embora. Essa questão diz assim, sobre os conjuntos A e B, sabe-se que A menos B tem 7 elementos, A tem 28 elementos, a união de A e B tem 38 elementos. Ele quer saber o número de elementos do conjunto B. Veja que nós estamos diante aí de uma questão agora de conjuntos, onde ele dá 2 conjuntos, não é verdade? E, normalmente, quando a gente está diante de uma questãozinha de conjuntos, tá? Envolvendo especificamente 2 conjuntos, a gente tem por hábito de representar, não é? Representá-los no formato aí do diagrama de Venn, não é? Ou seja, com as circunferenciazinhas, com a interseção. Então, se eu tenho 2 conjuntos, normalmente é assim que a gente representa esses 2 conjuntos. Não é assim? Tranquilidade? E aí, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa preencher as regiões desses conjuntos com as informações que foram nos fornecidas. Ok? Então, veja só. A menos B tem 7 elementos. Minha gente, qual dessas regiões representa a região A menos B? Veja, a região A menos B é a região do conjunto que tem os elementos que são de A e não são de B. São de A e não são de B. Ou então, são aqueles elementos que são apenas de A. A menos B representa aí uma região dos elementos que são, dos elementos do conjunto que são apenas de A, ou seja, que são de A e não são de B. Essa é a definição, não é, dessa diferença entre esses 2 conjuntos, A menos B. Então, ele está dizendo aí que nessa região, essa região possui 7 elementos. Ok? Foi dito também, aqui já utilizamos, ok. Foi dito também que A tem 28 elementos. Ora, ele está dizendo que o conjunto A, esse aqui que eu estou circulando em verde, o conjunto A como todo, ele tem 28 elementos. Ora, se ele tem 28 elementos, eu já tenho 7 aí dentro, para 28 faltam 21, não é verdade? Então eu tenho 21 elementos aqui, agora na interseção. Concordam comigo? Sim ou não? Tranquilos? Ótimo. Perceba que se eu somar 7 com 21, dá 28, que é a quantidade de elementos, não é, que o conjunto A possui. Agora, a união de A e B tem 38 elementos, ou seja, ele está dizendo, preste atenção, o que é que representa a união de A e B? A união de A e B, e aí eu acho que vale a pena uma pequena revisão aqui, ó. A união B, deixa eu colocar aqui os diagramazinhos, certo? Só para a gente revisar esse ponto que é tão importante, tá? Deixa eu colocar aqui, colocar A, colocar A, B. Veja, a união B representa aí os elementos que são de A e são, que são de A ou são de B, tá entendendo, gente? Então, ser elemento da união é ser elemento de A ou de B. Tranquilidade? E, por definição, os elementos da união entre 2 conjuntos possuem essa característica, tá bom? Se X é um elemento que possui, não é? X é um elemento qualquer,
e você quer representar aí a união, não é, entre dois conjuntos, então para o x estar na união, x tem que ser elemento de A ou x tem que ser elemento de B. E se a gente quiser representar isso através de um diagrama, está aí feito um diagramazinho, tá? Então, perceba o seguinte, se a questão está dizendo que a união de A e B, você já sabe, a união, eu vou colocar aqui outra cor, tá? Representa toda essa região aqui, ó. A união B representa toda essa região. Então, dentro dessa região inteira, tem que ter 38 elementos. Ora, eu já tenho 7, já tenho 21, já tenho 28. Para 38, então sobram 10 aqui. Concordam comigo? Sim ou não? Beleza? Então, gente, vamos aproveitar aqui e relembrar, por definição, essa partezinha, não é? De operações entre conjuntos. Veja, quem seria a interseção B? Diga para mim. Ora, a interseção B são os elementos que são de A e de B, não é verdade? Então, a interseção B seriam esses elementos. Aí, gente, aproveitando, queria perguntar para vocês o seguinte. Quem seria... Aí eu vou apagar aqui, tá? Porque agora eu vou trabalhar com outras operações. Vê só. Queria perguntar para vocês, aí a título de revisão mesmo, qual é a região que eu pintaria nesse diagramazinho, que representa, por exemplo, a diferença entre os conjuntos A e B nessa ordem, A menos B. Como eu disse, A menos B representa aí uma região, os elementos que são apenas de A. Essa galera aqui, ó. B menos A representa aí os elementos que são apenas de B, ou seja, que são de B e não são de A. Certo? Veja que A união B representa aí os elementos que são de A ou de B. Aí eu pego todo mundo. Tá ok? Bom, tá aí, revisamos um pouquinho de conjuntos, tá? Agora vamos à pergunta do problema. Ele diz, o número de elementos do conjunto B é... Veja, aqui tem uma maldade muito grande, tá? Ele fala o número de elementos do conjunto B. Muita gente fica tentado, às vezes na hora da prova, não é? Pelo nervosismo, enfim, de olhar para esse 10 aqui. 10 é o número de elementos do conjunto B. Mas veja, gente, que 10 representa os elementos que são apenas de B. Ele quer do conjunto B inteiro. O conjunto B é isso tudo, gente. Ora, então se ele quer o número de elementos do conjunto B, é 21 mais 10, que dá 31. Ok? Tranquilidade? Então, vamos embora. Vamos agora para a terceira questão. Vamos ver de que assunto essa questão trata. Diz assim, Carlos pagou uma conta atrasada com 5% de juros, no total de R$ 378. Se tivesse pagado a conta em dia sem os juros, o valor que Carlos pagaria é... Ora, uma questão de porcentagem. O concurseiro experiente que se preza tem que saber bem porcentagem, porque cai direto nas provas de raciocínio lógico. Não é isso? E aí, veja, ele diz que Carlos pagou uma conta atrasada com 5% de juros e aí a conta no total deu R$ 378. Como é que eu posso traduzir esse texto para a linguagem matemática? Essa tradução é feita através de equações, ou de uma equação, que é nesse caso. E aí a gente pode escrever assim, bom, imagine que x seja o valor da conta que Carlos tem que pagar. É o valor da conta, ponto. Certo? Mas aí, como ele atrasou, então ele pagou o valor da conta mais 5% de juros. E esse 5% é em cima do valor da conta, não é? Ele pagou, nesse caso, ele pagou o X, que era o valor da conta inicial, mais 5% de X, e isso aí deu igual a R$ 378. Concorda comigo? Ora, ele quer saber, se ele tivesse pagado a conta em dia, sem os juros, qual seria o valor que Carlos pagaria? Ou seja, ele quer que você calcule o valor de X. Ok?
Tranquilidade? Então vamos embora. Vamos fazer essa continha, não é? Isso vai ficar x mais 5% é 0,05. Esse dia é vezes x igual a 378. Por mais que a gente não escreva, aqui eu tenho um 1, né? 1x mais 0,05x. Isso dá 1,05x. Isso é igual a 378. Logo, passando 1,05 dividindo, vai ficar 378 dividido por 1,05. Isso dá R$360. R$360, letra C de casa. Ok, gente? Tranquilidade? E aí, veja, se ele não tivesse atrasado, não é verdade? Ele ia pagar quanto? R$360. Esse teria sido o valor da conta que Carlos pagaria. Agora, ele pagou uns juros, não foi? De 5%. E quanto equivale esses juros? Ora, de 360 para 378, não é? Ele precisou pagar de juros quanto, minha gente? R$18, não é verdade? R$18. Entende? Então, esse atraso de Carlos obrigou esse cidadão a pagar R$18 de multa. Ok? Tranquilidade? Beleza? Então, ó, porcentagem, gente, é um assunto muito importante que a gente precisa tê-lo na ponta da língua, tá? Então, probleminhas com aumentos, descontos, né? Aumentos sucessivos, descontos sucessivos, aumento misturado com desconto, a parte de você mudar o percentual de algo em uma mistura, são pontos, são assuntos dentro de porcentagem que são muito importantes e você precisa dominá-los, ok? Então, beleza, vamos lá para a tela, vamos embora, porque eu quero resolver aqui o máximo de questões que eu conseguir nessa aula, tá certo? Vamos aí agora para a questão de número 4. A questão do número 4 diz assim: a velocidade média de 80 km por hora a uma velocidade média de 80 km por hora percorre-se uma certa distância em 3 horas e 15 minutos. A uma velocidade média de 60 km por hora, a mesma distância é percorrida em... Gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Essa questão, ela trata de que assunto da matemática? E aí, regra de 3. Como é que eu sei que essa questão é uma questão de regra de 3? Porque eu utilizo uma regra de 3 quando eu preciso comparar grandezas. Estão lembrados disso? Isso eu explico para vocês com todos os detalhes na teoria. Quando a gente tem um curso teórico, a gente explica por que isso é uma... inclusive, a gente explica o porquê o nome de regra de 3, né? Então, aqui eu estou diante de uma questão de regra de 3. E como é que eu identifico que é uma questão de regra de 3? Porque eu vou precisar comparar grandezas. Lembre-se, se eu precisar comparar apenas duas grandezas, eu estou diante de uma regra de 3 simples. Se eu precisar comparar mais de duas grandezas, eu estou diante de uma regra de 3 composta. Tranquilidade? Aqui eu vou precisar comparar duas grandezas, velocidade e tempo. Ok? Vamos lá para a tela para entender ou relembrar, não sei qual é o seu caso, se você está aqui revisando, se você está aqui assistindo pela primeira vez. Então, vamos com calma, veja. Eu vou precisar comparar duas grandezas para responder o que a questão está pedindo. Veja que a questão fornece para a gente as grandezas velocidade. Eu vou utilizar essa velocidade em quilômetros por hora. E tempo. Tá? Ele diz, a uma velocidade de 80 km por hora, percorre-se uma certa distância em 3 horas e 15 minutos. Ora, eu vou trabalhar com o tempo todo em minutos, tá certo, gente? Tranquilidade? Então, veja, 3 horas, 3 vezes 60, 3 vezes 6, 18, dá 180 minutos. Ora, 180 minutos, tá? Mais 15 dá 195 minutos. Então, eu posso, a partir de agora, ler o problema assim. A uma velocidade média de 80 km por hora, percorre-se uma certa distância em 195 minutos. Ok? Aí ele quer saber, a uma velocidade de 60 km por hora, a mesma distância é percorrida em quanto tempo?
x embaixo de tempo. E aí, muitos alunos, às vezes por falta de experiência, já quer multiplicar cruzado aqui, tá? E resolver a regra de 3, e se fizer isso, não é? Pode-se, como nesse caso, se dar mal. Por quê, minha gente? Porque toda vez que a gente monta a regra de 3, a gente precisa conversar, comparar essas grandezas para saber se elas variam de forma direta ou inversamente proporcionais entre si. Tá ok? E a gente vai fazer isso. Mas antes, deixe-me lembrar como é que a gente vai proceder agora na regra de 3. Bom, até aqui tudo bem? Massa. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar a grandeza que possui a variável que a gente quer calcular. Nesse caso, é o tempo. Essa grandeza, ela é chamada de grandeza fundamental. Marcá-la aí aqui para você. Ok? Essa é a grandeza fundamental. Tem que lembrar que toda regra de 3 nada mais é do que uma proporção. E uma proporção é uma igualdade entre, no mínimo, duas razões. Não é? E aí, ó, eu tenho que entender esses números como frações, tá certo? Ou seja, como se eu tivesse duas frações, 80 sobre 60 e 195 sobre x. Aí o que é que eu faço agora? E primeiro, identifiquei a grandeza fundamental, entendi esses números como frações, aí eu trago a fração da grandeza fundamental aqui para baixo, do jeito que ela está, minha gente. Do jeitinho que ela está. 195 sobre x, igual a. E aí, veja que sobrou uma fração, concorda comigo? E aí, se sobrou uma fração, eu vou botar igual a e vou colocar aqui o tracinho da fração. E aí eu preciso saber se essa fração vem aqui para baixo, porque eu vou precisar trazê-la aqui para baixo. Mas eu não sei se eu trago ela para baixo do jeito que ela está ou invertida, certo? E aí, o que é que acontece? Como é que eu sei se eu vou trazê-la para baixo do jeito que ela está ou invertida? Eu vou precisar comparar, ou seja, conversar com as grandezas, para saber se elas são direta ou inversamente proporcionais entre si. E aí, gente, nesse exato momento, que é o segredo da regra de 3, esqueça os valores. Não olhe para os números. Pense apenas nas grandezas. Eu tenho a grandeza velocidade e tempo. Tá? Então, por exemplo, eu vou escolher velocidade para conversar com ela. Começar a conversa com a velocidade. Como assim? Eu vou perguntar para a grandeza velocidade. Por exemplo, olha, quanto maior for a velocidade do meu veículo, quanto maior for a velocidade do meu veículo, eu pergunto, mais tempo ou menos tempo eu vou levar para chegar ao meu destino? Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Veja que quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Elas estão variando em sentidos contrários. Isso indica que elas são inversamente proporcionais entre si. Eu poderia pegar a velocidade e perguntar assim, velocidade, quanto menor a velocidade, o que acontece com o tempo? Maior vai ser o tempo para chegar no meu destino. Percebeu? Então, é esse tipo de conversa que você precisa ter com as grandezas para saber como é que elas variam. Elas variam em sentidos contrários, inversamente, ou no mesmo sentido? Aí seria diretamente. Veja que eu vou fazer as mesmas perguntinhas agora para a grandeza tempo. Veja, tempo e velocidade. Quanto maior for o tempo da minha viagem, é porque menor foi a velocidade. Quanto menor o tempo da minha viagem, é porque maior foi a velocidade. Veja que independente da grandeza que você escolha, elas vão sempre variar, nesse caso, em sentidos contrários. Logo, elas são inversamente proporcionais entre si. Então, vamos lá para a tela. Olha só. O que é que a gente vai fazer agora? Se elas são inversamente proporcionais, eu trago essa fração em verde para cá, invertida, ó, 60 sobre 80. E aí, ó, eu formo uma proporção, não é? E aí, em toda proporção, vale que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas antes, eu posso trabalhar, dar uma simplificada. Simplificar o 6 por 2 dá 3. O 8 por 2 dá 4, né? Tranquilidade. E aí, ó, é só agora fazer continha, tá? Vamos lá, vai ficar assim, 3x é igual a 4 vezes 195. Vamos lá. 4 vezes 195, isso dá 780. Logo, esse x é 780 sobre 3
Isso dá 260. O que, gente? Minutos. Ora, mas a questão, né, dá a resposta com hora misturada com minuto. O que é que eu faço? Sabendo que uma hora tem 60 minutos, né, eu pego 260 e divido por 60. Isso vai dar 4. 4 vezes 60 dá 240. Sobra 20. Opa! Ou seja, 4 horas e sobraram 20 minutos. 4 horas e 20 minutos. Letra C de casa. Ok? Tranquilidade? Vamos adiante. Olha só, tá vendo, gente, que não tem segredo. É só conhecer a técnica, né, gente? Quando a gente estuda, quando a gente se prepara, gente. Olha, por mais que muitos alunos digam assim, professor, rapaz, eu não sou da área de exatas, eu não nasci com aquela, como é que a gente diz? Com a inteligência voltada para a área de exatas. Gente, pouco importa, tá? Pouco importa. Se você treinar, você chega com capacidade de fechar a prova. Agora, é preciso que você treine, que você erre, que você faça, que você refaça. O que não pode é você ter dificuldade e deixar essa dificuldade crescer sobre você. Isso não pode acontecer. Quando você faz uma questão, acha difícil, tem aluno que deixa para lá e diz, isso aí eu nunca vou conseguir, mas tem aquele aluno que vai refazer, vai continuar achando difícil. Vai refazer de novo, aí já vai achar mais fácil. E vai refazer, até ele achar aquela questão tranquila. Entende? E é isso que você precisa buscar. Tranquilidade? Vamos lá então para a próxima questão. Vamos embora. Olha só, esse ano 2020 vai ser massa, galera. Vai ser top. Preste atenção nessa, tá? Em um dado viciado, cada algarismo par tem a probabilidade de ocorrência, o dobro da probabilidade de ocorrência de cada número ímpar. Esse dado é lançado 2 vezes. Aí ele está perguntando a probabilidade da soma dos números obtidos dos 2 lançamentos ser igual a 4. Olha, uma questão de probabilidade, tá? E aí, Sanches, em probabilidade pode cair numa questão numa prova de raciocínio lógico? Pode. Você, muitas vezes, e aí é bom até frisar isso para vocês, tá, gente? Hoje em dia, a maioria dos editais, tá, que realizam aí concursos para tribunais e tudo mais, essas bancas, quando lançam os editais, normalmente vem assim, raciocínio lógico-matemático, onde ele mistura os assuntos de lógica com os assuntos de matemática, e muitas vezes, por mais que eles foquem lá em assuntos da lógica, tem lá de um ponto do edital chamado assim, raciocínio matemático. E aí, dentro desse ponto, ele pode cobrar o quê? Tudo o que ele quiser, né? A verdade é essa. Então, ele pode colocar uma questão de probabilidade, se ele quiser, uma questão de análise combinatória, uma questão que envolva aí um conceito básico de geometria. Enfim, a gente tem que se preparar para tudo, tá bom? Então, vamos embora, vamos lá para a tela. Deixa-me voltar aqui. Então, uma questãozinha de probabilidade. Veja, ele diz o seguinte, um dado viciado. Tá. Cada algarismo par tem a probabilidade de ocorrência o dobro da probabilidade de ocorrência de cada número ímpar. Porque esse dado é viciado. Se esse dado fosse um dado normal, a probabilidade de sair qualquer um dos números desse dado seria igual, e seria igual a 1/6, não é verdade? Então, deixe-me criar aqui um esqueminha para você entender. Tá? Tem aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, se fosse um dado normal, qual seria a probabilidade de sair o número 1? 1/6. De sair o número 2? 1/6. Número 3, 1/6. Número 4, 1/6. Número 5, 1/6. Número 6, 1/6. Não é assim? Mas esse dado ele é viciado. E foi dito no problema que a probabilidade de ocorrer um número par é o dobro da probabilidade de ocorrer um número ímpar. Então, se eu chamar de P a probabilidade de ocorrer o número 1, que é o número ímpar, 2, que é a probabilidade de ocorrer um número par, é o dobro, 2P. Então, a probabilidade de ocorrer um número ímpar é P, número par, 2P. O número ímpar, P, número par, 2P. Concorda comigo? Bom, mas você sabe que se você somar, não é, todas essas probabilidades, não é isso?
Se você somar a probabilidade do evento, sair o número 1, número 2, número 3, somar todas essas probabilidades, não é? Isso vai ter que dar igual a 1, não é, que é o 100%. A probabilidade de ocorrer todo o espaço amostral é 100% ou igual a 1. Então, eu posso somar isso, né? P mais 2P, mais P mais 2P, mais P mais 2P. E isso tem que ser igual a 1. Vamos somar isso aqui. Ó, P com 2P dá 3P. 4P, 6P, 7P, 8P, 9P. Ou seja, 9P é igual a 1. Portanto, P é igual a 1 nono. Ok? Ficamos entendidos com relação a isso? E aí, ó, se P é igual a 1 nono, então, ó, eu posso já substituir aqui o P por 1 nono, o 2P por 2 nonos. P por 1 nono, 2P por 2 nonos, P por 1 nono, 2P por 2 nonos. Ok? Aí, veja, eu vou lançar o dado 2 vezes. Opa, eu estou diante de uma questão de probabilidade que trabalha aí aquela parte da probabilidade que são os eventos sucessivos com a união de eventos, né? Assim, a regrinha do i e do ou. Eu lanço o dado 2 vezes. Ele quer a probabilidade da soma dos números obtidos nos 2 lançamentos ser igual a 4. Então, veja, se eu vou lançar um dado 2 vezes, eu quero que a soma seja igual a 4. Então, preste atenção. A probabilidade da soma ser 4, não é? Vai ser, vamos pegar todos os casos. A probabilidade de ser, se eu quero soma 4, vamos primeiro, antes de eu formalizar isso, vamos primeiro anotar quais são os casos cuja soma podem dar 4. Pode ser 1 e 3, o primeiro dado ser 1 e o segundo ser 3, ou o primeiro dado ser 3 e o segundo ser 1, ou o primeiro dado ser 2 e o segundo ser 2. Então, vou melhorar isso aqui. Ó. A soma igual a 4 pode ocorrer nesses 3 casos. Logo, eu quero a probabilidade da soma ser 4. Isso vai ser igual a probabilidade do primeiro ser 1 e o segundo ser 3, ou mais a probabilidade do primeiro ser 3 e o segundo ser 1, ou mais a probabilidade do primeiro ser 2 e o segundo ser 2. E aí a gente vai usar a regra do i e do ou, não é? Regra do i, você vai multiplicar as probabilidades se os eventos forem independentes, né, assim, e o ou indica uma adição, uma soma. Então vamos lá. Qual é a probabilidade do primeiro, eu lançar o primeiro dado e ele ser 1? Ora, dele ser 1, aqui, 1 nono, não é? 1 nono, e vezes a probabilidade do segundo dado ser 3. Ora, do segundo dado ser 3, 1 nono também. 1 nono vezes 1 nono. Mais. Probabilidade do primeiro ser, agora, primeiro ser 3 e o segundo ser 1. O primeiro ser 3 é 1 nono. E vezes o segundo ser 1 é 1 nono também. Mais. Agora, a probabilidade do primeiro ser 2 e o segundo ser 2. Ok? Ora, a probabilidade do primeiro ser 2... Eita, vamos voltar aqui. Do primeiro ser 2 é 2 nonos. E vezes o segundo ser 2, 2 nonos também. Aí é só fazer as continhas. 1 sobre 81, mais 1 sobre 81, mais 4 sobre 81. Isso dá 6 sobre 81, porque eu vou ter aqui 3 frações de mesmo denominador, repete-se o denominador e somam-se os numeradores. 4 com 5 com 6. E aí, ó, dividindo por 3, não é? Numerador e denominador, dá 2 sobre 27, gabarito na letra E. Ok, minha gente? Ok? E aí, fácil ou difícil? Não foi uma questãozinha das mais triviais, mas ela foi uma excelente questão. Ok? Vamos embora? Veja, questão de número 6. 2 quilos de A mais 1 quilo de B custam 7,40. 3 quilos de B mais 1 quilo de A custam 11,70. Pode-se concluir que 1 quilo de A mais 1 quilo de B custam
Ora, gente, uma questãozinha de matemática básica, onde a gente vai envolver o conceito aí de sistema, não é verdade? Porque, veja, ele diz 2 quilos de A. Eu posso traduzir isso assim, 2A mais 1 quilo de B, mais B, isso dá 7,40. 3 quilos de B, 3B, mais 1 quilo de A, isso é igual a 11,70. Ele quer saber, pode-se concluir que 1 quilo de A mais 1 quilo de B vale quanto? E aí eu preciso, não é? Calcular o valor de A e de B. De boa na lagoa, minha gente. Ok? Então, vamos lá comigo. Como é que a gente resolve o sistema? Eu posso resolver esse sistema aí de várias formas. Usando o método da substituição, usando o método da adição. Eu vou resolvê-lo usando o método da adição, ou seja, meu objetivo é adicionar essas duas equações com o objetivo de eliminar apenas uma das variáveis. Então, eu posso multiplicar essa primeira por menos 3. Então, vai ficar assim, ó, menos 6A menos 3B é igual a menos 22,2. Aqui embaixo repete, 3B mais A é igual a 11,70. Agora, eu posso somar essas duas equações, porque eu tenho menos 3B em cima com 3B embaixo. Então, a gente fica com menos 5A é igual a menos 10,5. Multiplicando toda a equação por menos 1, a gente chega que o A vai ser 10,5 dividido por 5. Isso dá 2,10. Ok? Ora, se o A é 2,10, eu posso encontrar o B, não é? Substituindo o A em qualquer uma das equações e calcular o valor de B. Por exemplo, eu vou escolher essa equação aqui para substituir o valor de A e calcular B. Vai ficar 2A, ou seja, 2 vezes 2,10 mais B é igual a 7,40. Então, vai ficar 4,20 mais B é igual a 7,40. B é igual a 7,40 menos 4,20 dá 3,20. Logo, o valor de 1 kg de A mais 1 kg de B vai ser 2,10 mais 3,20. Isso dá 5,30, letra A. Ok, gente? De boa? Oxe, vamos embora. Tem mais questões. Ó. Eita, proposições de novo. Olha, proposições diz, considere as proposições a seguir. 30% de 120 é igual a 36 e 25% de 140 é igual a 36. 30% de 120 é igual a 36 ou 25% de 140 é 36. Terceiro, se 25% de 140 é igual a 36, então 30% de 120 é igual a 36. É correto concluir que ele quer saber quais são as proposições verdadeiras. E aí, gente, eu preciso conhecer o comportamento dos conectivos lógicos, não é? Para apontar os valores lógicos de cada uma dessas proposições compostas. Mas antes, observe que eu preciso, na questão inteira, saber se 30% de 120 é igual a 36, para colocar isso como verdadeiro ou falso. E preciso saber se 25% de 140 de fato é igual a 36. Ok? Vamos verificar isso. Observe uma coisa, 30% é 0,3. Esse dia é vezes 120. Aí eu pergunto, 0,3 vezes 120 dá quanto? Isso dá 36. Opa, então essa proposição aqui é verdadeira. Agora, 25%, 0,25 de 140 vezes 0,25 vezes 140, isso dá 35 e não 36, então isso é falso. Então eu vou substituir aqui, viu? 30% de 120, isso é verdadeiro. Ó, vou colocar aqui, isso aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E
tudo isso aqui, ó, isso, será falso. Ok? Bom, agora é só a gente saber operar com os conectivos lógicos. Aí eu pergunto para vocês, vou colocar aqui de roxo, marcar os conectivos. I, que é a conjunção, ou, que é a disjunção inclusiva, e condicional, que é o se então. Bom, quando é que o I dá verdade? A conjunção só dá verdade quando todas são verdadeiras. Quando todas. Logo, verdadeiro e falso, isso vai dar falso. Por quê? Porque só dá verdade quando todas são verdadeiras. Tá bom? Item 2. Verdadeiro ou falso. Ora, no ou, basta uma ser verdade para o resultado ser verdadeiro. Basta uma. Não é isso? No curso de teoria eu explico minuciosamente o porquê disso. Então, verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Por quê? Porque no ou, basta uma ser verdade para o resultado ser verdadeiro. Agora, um condicional de F para V. Isso vai dar o quê? Verdadeiro. Porque no se então, gente, só tem um caso que dá falso. Se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ou seja, se for de V, começando com verdadeiro e terminando com falso. Se isso acontecer, o condicional é falso, de V para F. Caso contrário, o condicional vai ser verdadeiro, em qualquer outro dos casos. Então, se você olhar, é correto concluir que apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras. Ok? Tranquilidade? Massa. Agora vamos para a questão número 8. Uma questãozinha de sequências. Ó. Observe a sequência infinita a seguir. E aí veja que é uma sequência infinita, até porque ele coloca uma reticências aqui. E quer saber a letra que está na posição 2019. Certo? Ora, se isso é uma sequência, cada um desses elementos, não é? Esses elementos, na verdade, eles são ordenados. Esse é o primeiro elemento, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e assim vai. Ele quer que você calcule ou indique qual é o elemento da posição 2019. Sendo que essa questão ela tem algo especial. Ela tem um grupinho que se repete ilimitadamente. Que grupinho é esse? Ó? Perceba, viu? B, C, D, F, G, H, G, F, D, C. Vê, esse grupinho aqui, composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letrinhas. Ele se repete ó, nessa sequência. Vê se não é. Olha só, D, C. Olha o outro. B, C, D, F, G, H, G, F. Cadê aqui? Até aqui, tá vendo? Cada um desses grupinhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, esse é um tipo de sequência que você deve ir para a prova já sabendo identificar. Por quê? Porque essa é uma sequência que aparece muito em prova de concurso, que é uma sequência do tipo carimbo. É como se cada grupinho desse fosse um carimbo que a gente utilizasse para construir essa sequência. Então, como é que a gente faz para responder a essa questão? A gente identifica o carimbo, bora aqui, B, C, D, F, G, H, G, F, D, C. Tá? Identifica o carimbo. Numera os elementos do carimbo. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º elemento do carimbo. Se eu quero o elemento que está na posição 2019, eu vou dividir 2019 tá, por 10. Por quê? Porque vai me interessar saber quantos carimbos completos eu preciso construir para chegar até o elemento da posição 2019. Tá? Então vamos lá fazer essa continha. 2 vezes 10 dá 20. Baixa um 1, não é? Aí bota um 0. Baixa o 9. E aí dá 1, né, gente? 1 vezes 10, 10. Para 19, sobra 9. Vamos identificar isso. O que é que significa o quociente dessa divisão? Significa que para chegar no elemento que está na posição 2019, eu preciso construir 201 carimbos completos.
O que seriam esses carimbos completos? Seriam esses bloquinhos com essas 10 letrinhas que se repetem. Mas como eu tive um resto 9, significa dizer que além dos 201 carimbos completos, eu preciso ainda continuar construindo essa minha sequência, não é? E além dos 201 carimbos completos, eu preciso construir mais 9 elementos dessa minha sequência. E aí como é que eu faço esses próximos 9 elementos? Ora, se eu construo 201 carimbos completos, 201 grupinhos desses, se eu preciso avançar e construir mais 9 elementos, não 9 carimbos, 9 elementos, ó, então o que é que eu faço? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, o elemento que está na posição 2019 é esse nono aqui, ó, do meu carimbo, letra D, é a letrinha D, gabarito C de casa. Então, nesse tipo de problema, a gente pode resolver assim. Você divide a posição pelo número de elementos do carimbo, tá? E aí olha para o resto. Se o resto tivesse dado 1, a resposta seria B. Se o resto tivesse dado 2, C. Como o resto deu 9, seria a letra D. Dá certo? Agora, professor, e se o resto tivesse dado 0? Então, significaria dizer que o seu elemento que você está procurando é o último elemento do seu carimbo. Se o resto tivesse dado 0, por exemplo, nessa questão, o elemento que ele estaria procurando seria a letra C, que é o último elemento do carimbo. Ok? De boa? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Olha só. Perceba, dá tempo, acho que dá tempo de mais uma, gente. Ó. Em uma rua retilínea, veja, há 20 postes espaçados igualmente entre si. A distância entre dois postes quaisquer consecutivos é de 15 metros. A distância entre o terceiro poste e o 10º poste é, minha gente, essa tranquila, né? Ele quer a distância entre o terceiro e o 17º poste. Veja, são 20 postes. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Só para você enxergar melhor. Tá ok? Então, ó, ele diz que a distância entre dois postes quaisquer consecutivos é de 15 metros. Então, cada pedacinho desse aqui tem 15 metros, concorda? Então, ele quer a distância, tá? Entre o terceiro poste e o 17º poste. Olha o terceiro aqui, ó, vou identificar, esse é o terceiro. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, é esse aqui. Certo? Bom, aí ó, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Você tem 14 espaçozinhos. Era só fazer 17 menos 3, né, gente? Que dá 14. 14 vezes 15, isso dá 210. Letra B de bola. Tranquilo, gente? Eu desenhei para você entender, mas era só fazer. Ele quer a diferença entre o 17º e o terceiro. 17 menos 3 dá 14. 14 vezes 15, 210. Ok? Beleza, minha gente? Olha só. Vamos resolver essa última questão. Vamos lá. Considere 4 cartões, cada um deles com uma das letras M, P, R, J e 3 urnas numeradas 1, 2 e 3. O número de maneiras diferentes de distribuir os cartões pelas 3 urnas, de tal modo que uma das urnas fique com 2 cartões e cada uma das outras 2 urnas fique com um cartão. É uma questão muito interessante de análise combinatória, tá, gente? Veja, essa questão ela é uma questão que trata de um assunto importantíssimo, que é a análise combinatória. Então, você tem aí 4 cartões, vou colocar aqui esses 4 cartões, M, P, R e J. E você tem 3 urnas numeradas, 1, 2, 3. Ele quer saber o número de maneiras diferentes de distribuir os 4 cartões nas 3 urnas. Mas ele faz uma exigência, ou exigências, de tal forma que uma das urnas fique com 2 cartões e que em cada uma das outras 2 urnas fique com um cartão.
Ok? Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Escolher duas letras que vão ficar juntas. Mas veja que a gente ainda não decidiu, não é? Em qual urna elas vão ficar. O que eu vou fazer é escolher duas letras dentre 4. Então, eu vou escolher duas letras entre 4, né? Assim, dentre 4. Então, eu tenho 4 letras disponíveis para escolher duas. Se eu escolho as letras MP, P e M, tanto faz, o resultado é o mesmo, a ordem não importa. Então, esse meu agrupamento que eu estou formando, eu tenho 4 elementos e escolhendo 2 é uma combinação. Então, vai ser uma combinação de 4 para escolher 2 elementos. Que isso aqui, na combinação de 4 para escolher 2, isso dá 6, não é, gente? Isso. Então, eu tenho 6 maneiras de ter 4 letrinhas disponíveis e escolher 2. Depois, a gente deve escolher qual das urnas vai receber essas 2 letras. Como eu tenho 3 urnas, eu tenho 3 possibilidades. Então, observe que a minha primeira escolha é de 4 escolher 2 letras. Então, eu tenho 6 possibilidades. A segunda escolha que eu vou fazer é uma das urnas. E eu vou escolher uma das urnas para colocar essas 2 letras. E eu tenho 3 urnas disponíveis e das 3 eu vou escolher uma, mas eu tenho 3 possibilidades. Não é assim? É ou não é? Depois, esse 6 representa a quantidade de maneiras que eu tenho de ter 4 letras e escolher 2. Então, aí eu escolhi 2 letras, tá certo? Que eu vou colocar em uma das urnas. Depois, nesse 3, eu vou agora escolher uma urna onde eu vou colocar essas 2 letras. São 3 possibilidades. Assim, perceba que eu já aloquei 2 das 4 letras até o momento. Mas a gente ainda precisa escolher os lugares das outras 2 letras. Então, a próxima letra, não é, como tem 2 urnas, não é, das 3 eu já escolhi uma. Então, para colocar a próxima letra, eu só tenho 2 urnas disponíveis. E das 2 eu vou escolher uma. 2 possibilidades. E, finalmente, vai sobrar uma única urna para a última letra, só vai ter uma possibilidade. E aí, gente, eu uso o princípio fundamental da contagem, não é? Que pede para a gente colocar o número de possibilidades em cada evento e depois multiplicar. 3 vezes 6, 18, vezes 2, 36. Então, o que é que eu fiz aqui? Não é? Vou recapitular. Primeiro, esse 6 representa a quantidade de maneiras que eu tenho de ter 4 letras disponíveis e selecionar 2. Depois, aí eu selecionei 2 letras. E aí eu quero colocar essas 2 letras em uma urna. Eu tenho 3 urnas em uma urna. Então eu tenho 3 possibilidades. Das 3 eu vou escolher uma. 3 possibilidades. Já coloquei 2 letras. Falta eu colocar mais 2. Uma em cada urna, né? Então sobraram 2 urnas para eu escolher e colocar uma letrinha. E aí depois sobrou uma única urna, depois de ter feito essa escolha, para colocar essa última letrinha. Então são 36 possibilidades que eu tenho de realizar o que se está pedindo. Ok, gente? Olha só. Vê só, venha cá, gente. O tempo está estourando. Eu queria demais agradecer a presença de vocês aqui, tá? A aula foi muito massa. Assim, eu tinha um tempo limitado para resolver essas questões, mas que você tenha um ano de 2020 muito vitorioso. E eu espero você aqui para a gente crescer nessa disciplina, crescer em matemática, crescer em raciocínio lógico. Como eu disse, né? A gente quer levar você, pegar na sua mão e só soltar quando você estiver assinando o termo de posse. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande aí uma mensagem no meu Instagram, @profsanches, SANCHEZZ, 2 Z's no final, e aí você manda uma perguntinha se você teve alguma dúvida nessas questões. Beleza, galera? Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Valeu!